E assunto para ele, Américo Martins. Vamos falar sobre a largada nas prévias do Partido Republicano. O estado de Iowa realizou a primeira prévia das eleições presidenciais e o ex-presidente Donald Trump confirmou o favoritismo, venceu essa disputa pelo Partido Republicano e ele conseguiu uma margem sem precedentes, mais de 50% dos votos, e ficou muito distante dos principais oponentes ali. Conta pra gente, Américo, já a repercussão dessa vitória, se já teve manifestação de Donald Trump e principalmente de Ron DeSantis e Nikki Haley. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos e todas que nos assistem aqui no Novo Dia. Carol, todos os três já falaram sim. O que chamou mais atenção foi o Donald Trump, dizendo que os dois adversários, o Ron DeSantis e a Nikki Haley, eram pessoas muito capazes e que ele basicamente deu uma mensagem de que gostaria que o Partido Republicano competisse de forma unida nas eleições. Isso mostra que o Trump está absolutamente confiante na sua vitória dentro do Partido Republicano e isso está ficando muito claro. É muito, mas muito provável mesmo que o Donald Trump consiga aí a nominação e seja o candidato do Partido Republicano contra o presidente Joe Biden nas eleições de novembro deste ano. Ele ficou com 51% dos votos em Iowa, foi a maior margem na história de uma primária dentro do Partido Republicano. Iowa sempre foi um estado que se dividiu muito entre as diferentes propostas dos candidatos, mas ele conseguiu mais da metade, 51%. O Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, ficou com 21% e a Nikki Haley, ex-embaixadora do Trump nas Nações Unidas, ficou com 19%. Então eles dividiram o voto contra o Trump e os dois prometem continuar na campanha, prometem continuar nos seus espaços. O Ron DeSantis investiu muito para tentar um segundo lugar. Todos sabiam que o Trump iria ganhar em Iowa, mas ele investiu muito para conseguir um segundo lugar que o distanciasse bastante da Nikki Haley e não conseguiu isso. Ele promete continuar em campanha e tem uma agenda também bastante conservadora, muito parecida com o Donald Trump. E a Nikki Haley foi a mais honesta, talvez, de todos, e ela disse o seguinte: ela é a única chance de evitar o pesadelo que seria uma eleição entre Trump e Biden, dizendo que os dois têm muito em comum. Talvez ela tenha razão nessa última afirmação, mas ela ficou em terceiro. Então, vamos ver o que vai acontecer nas próximas primárias, nos próximos estados. Mas tudo indica, Carol, que o Trump vai consolidar a liderança dele. Ele já está olhando lá na frente, já está olhando que ele não quer nem gastar muito tempo e energia com os outros oponentes dentro do Partido Republicano, por isso essa mensagem dele de um Partido Republicano unido, porque ele já está focando no Biden. O grande foco dele é atacar a presidência do Joe Biden. E a gente precisa também destacar, Carol, que o Trump está vencendo aí essas primárias dentro do Partido Republicano, apesar de todos os processos que ele enfrenta na justiça, inclusive por ter apoiado ou sido omisso naquela tentativa de golpe no dia 6 de janeiro, quando uma turba invadiu o Capitólio, o Congresso americano. Apesar desses processos e apesar das declarações do Trump sempre pouco democráticas, vamos dizer assim, ele continua tendo um grande apoio, um grande impacto dentro do Partido Republicano. Um Partido Republicano que cada vez mais também abandona a sua tradição de décadas de ser um partido moderado, de centro-direita, um partido que defende um Estado menor, que defende baixos impostos, para se transformar cada vez mais num partido mais extremista, Carol. E aí, Américo, 2 pontos rapidamente para a gente concluir aqui essa nossa primeira conversa. Até que ponto a Iowa pode ser um termômetro dessas primárias do Partido Republicano? E pesquisas como a que foi divulgada pela CBS e o Gov, que mostram que Nikki Haley seria a candidata republicana capaz de vencer Biden numa disputa presidencial. Até que ponto essas pesquisas mexem com o eleitorado republicano? A primeira questão, a Iowa é um excelente termômetro, porque, como eu disse, é um estado que tradicionalmente é muito dividido. Ninguém conseguiu uma vitória tão acachapante
quanto a do Donald Trump. Todos sabiam que o Trump iria vencer em Iowa. A questão era qual ia ser a diferença dele para o segundo e se os dois segundos colocados, se algum deles poderia se distanciar, forçando inclusive a desistência do terceiro e aí tentando juntar as forças dentro do Partido Republicano que preferem um candidato que não seja o Trump. Até por conta das polêmicas, do histórico e das promessas do Trump. Ele promete vingança. Então, enfim, tem muita gente dentro do Partido Republicano que tem um perfil um pouco mais moderado do que o Donald Trump, cada vez está se radicalizando mais. Então, Iowa é um excelente termômetro, embora, obviamente, cada estado americano tenha ali as suas características. Mas é um indicador muito forte da potência da candidatura do Donald Trump. A Nikki Haley, de fato, seria uma candidata alternativa a essa proposta do Trump e do Biden. Ela tem razão quando ela diz que ela seria uma alternativa real aos dois, porque o Ron DeSantis tem visões muito parecidas com o Trump. Ele só tenta passar essas mensagens de uma forma um pouco mais moderada. Não que a Nikki Haley seja uma candidata progressista, afeita a ideias mais liberais. Não é isso, mas ela é fundamentalmente diferente de Trump e o Ron DeSantis menos diferente, vamos dizer assim. Então o cenário que se desenha, Carol, para o bem ou para o mal, é uma disputa muito polarizada, muito difícil entre o Trump e o Biden. Os dois têm vários problemas e têm uma percepção complicada, tem muitos pontos fracos. Então, a gente vai assistir, muito possivelmente, uma radicalização ainda maior, uma polarização ainda maior nos Estados Unidos. Isso é muito ruim, porque isso mostra o exemplo para o resto dos países também. Enquanto a política deveria estar caminhando para o diálogo, a gente vê cada vez mais os oponentes se distanciando, basicamente focarem no ataque e não no diálogo. E os Estados Unidos, sendo a maior democracia do mundo, acaba sendo um exemplo ruim para o resto do mundo.